Olá, Abismo, sou eu, Benatar. É... Bom, vocês estão vendo aí uns desenhos que vocês não estavam vendo antes. É porque eu tentei gravar esse vídeo uma vez e simplesmente não deu certo. Mas acontece com todos, né? É... Eu acho que eu vou desistir dessa ideia de pintar os desenhos também, que eu acabo ficando muito distraído e não falando do assunto que eu decidi falar sobre. É... Mas bem, para quem não sabe, essa aqui é uma série que eu desenho coisas aleatoriamente no Canvas, né? O que vier à minha cabeça. E enquanto isso eu vomito algum assunto, né? Que tem perturbado a minha mente ou qualquer coisa do tipo. É, então, é isso. A ideia é meio que ser um diário em que eu, Benatar, falo com um abismo, né? Significando que tanto faz se tiver alguém escutando o que eu falo, ou se eu só estiver gritando por nada, mas que que eu coloque essas coisas pra fora de alguma forma. E um assunto que tem ocupado muito minha mente, né? É essa guerra de gêneros que tem acontecido aí nos últimos anos. Claro que existe uma certa guerra de gêneros desde sempre, né? Mas nesses anos ela tem intensificado por, pelo motivo que eu diria que é uma mudança de paradigma, né? Do que são os gêneros, do que eles representam e como cada, cada um dos dois gêneros tem reagido a isso, né? E lidado com essa mudança de paradigma. Só avisando que eu falei os dois gêneros, mas quando eu digo dois gêneros, eu não tô excluindo que existam pessoas transgêneras ou pessoas não binárias, não sei o quê, mas eu sempre vi essas coisas mais como, tipo, formas em que as pessoas se relacionam com os dois gêneros e não mais gêneros. Mas enfim, vamos falar sobre o que eu quero falar. Existe um abismo, interessante usar essa palavra, entre homens e mulheres, principalmente em certas comunidades, né? Como vocês sabem, eh, as comunidades denominadas incels, né? Que significa in- involuntary celibates, celibatos involuntários, são notórios por odiar as mulheres, né? Por sentir verdadeiro ódio e culpar o gênero feminino pela falta de uma, uma vida sexual romântica que essas pessoas têm. E tem também as comunidades Red Pill, né? E Red Pill tá mais ligado a manter a, as antigas tradições de gênero, né? No caso, a mulher tem o papel dela, o homem tem o papel dele e esse tipo de coisa. É, existem outras ideias que os Red Pills falam, mas uma delas está nessa, né? Que a realidade é assim desigual e cada um tem que ocupar seu papel nessa realidade. E entre mulheres, vocês já devem ter visto mulheres misândricas por aí fazendo posts sobre como odeia todos os homens e parece ocupar boa parte do dia a dia delas falar sobre homens e como elas não gostam, como elas tiveram experiências ruins. E vocês podem dizer que esses dois grupos que eu tô mencionando, né, os incels red pills e as mulheres misândricas, tão longe de ser a mesma coisa, né? Que as mulheres são mais justificadas e que
vocês entenderam, né? E que elas são um grupo menos perigoso de pessoas, né? Mas a questão não é o perigo que isso causa, e sim refletir, né? Sobre por que existe esse abismo tão grande. Claro que eu ainda diria que a grande maioria dos homens e mulheres, eles não tem esse desdém, né? Pelo gênero oposto. Mas mesmo assim, eles ainda devem participar em algum grau de separação, de alguma forma. É, e, bom, vamos pensar sobre isso, né? O que pode ser tão diferente agora do que era no passado, que faz com que ocorra é, essa separação tão grande, né? E só uma coisa não, né? É uma variedade de coisas, mas que tem a ver com a mulher ganhar espaço no mercado de trabalho e, bom, isso altera como, de certa forma, o papel visto dela na sociedade, né? E eu acho que isso trouxe muitas consequências. É claro que, bom, na minha opinião, é uma coisa muito boa, mas é uma mudança e uma mudança que as pessoas não estão sabendo tanto assim se adaptar. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. A gente vem de algo cultural, né? De que o homem, o papel dele é trabalhar, prover para uma casa, para uma família. Enquanto isso, a mulher teria mais o papel de apoiar o homem e de cuidar da casa e dos filhos. E com a inserção da mulher no mercado de trabalho, dizer essa palavra, é, essa dinâmica muda, né? Então, se a mulher trabalha, então não tá sendo só o papel do homem trabalhar, tá sendo o papel da mulher também. E isso deixa um certo vácuo, né? Então, agora a mulher trabalha e existiam aquelas outras coisas que a mulher também fazia e muitas vezes ainda faz, né? De cuidar da casa, cuidar dos filhos, ser apoio emocional para o seu parceiro. E então, como mulher faz tudo isso, além de também trabalhar agora, fica essa uma certa injustiça, né? Ficou uma certa assimetria entre o que o homem está fazendo e o que a mulher está fazendo. Então, o homem só necessita trabalhar e a mulher agora, além de trabalhar, faz todas essas coisas. Então, disso surge uma certa necessidade de mudar o paradigma, né? E essa necessidade, como, bom, a mulher agora vai trabalhar, não tem o que fazer. E isso é uma coisa boa, tem gente que vai tentar dizer que isso é uma coisa ruim, mas eu acho que é uma coisa muito boa. Mas existe aí novas coisas novos papéis para o homem, né? Então, aquela parte emocional, a parte de cuidar de casa, dos filhos, se o homem também estiver trabalhando, que provavelmente vai estar, ele vai ter que também dividir essas funções com a mulher, né? Então, os dois vão ter que começar com esse papel, ou então temos que chegar em dinâmicas familiares em que a gente aceite que o homem vai ser o dono de casa, ou o cara que cuida da casa e dos filhos. Mas tem também a parte emocional disso tudo, né?
que, bom, a gente tá entre as gerações, né? A gente tá na geração que as mulheres agora estão, tanto quanto os homens, no mercado de trabalho, em alguns lugares até mais. Nos Estados Unidos, eu acredito que as mulheres já têm mais, já são mais numerosas em instituições de ensino superior do que os homens. E isso, bom, implica tudo aquilo que eu falei, mas pelo lado emocional, né? Então, essas mulheres foram criadas desde a infância para serem inteligentes emocionalmente, para inclusive poderem dar suporte aos futuros parceiros, né? E a sociedade treinou essas mulheres também para ocuparem cargos de trabalho e entrarem na universidade, várias iniciativas governamentais e várias coisas assim que mulheres agora ocupam vários cargos no mercado de trabalho e nas universidades. Enquanto isso, nada foi feito para os homens para eles poderem, ou seja, os homens foram criados pela família para trabalhar, para serem provedores, e a sociedade também só demandou isso deles. Então, todo esse lado emocional, inteligência emocional, saber lidar com os outros, que as mulheres aprenderam, os homens acabaram ficando de fora disso, de, de várias maneiras. Então, a gente tem hoje em dia vários homens por aí que não sabem lidar emocionalmente com as coisas, né? Com relacionamentos, esse tipo de coisa. E, por outro lado, mulheres que sabem e, além disso, são autossuficientes na questão do trabalho. Não apenas isso, eu acredito, pessoalmente, que homens eles possuem maior necessidade de companheiras do que as mulheres. Ou seja, as mulheres são, não sei se evolutivamente ou se biologicamente, eu não sei o motivo, mas eu acredito que as mulheres elas são por si mais habituadas a ficarem sozinhas, né? Por natureza. Então, isso só piora as coisas porque a gente tem esses homens que não sabem tão bem como se comportar, né? Ou como fazer as coisas que não sejam diretamente relacionadas a trabalho e emprego, querendo bastante relacionamento com mulheres que são financeiramente autossuficientes e que não necessitam tanto assim de um parceiro. Então, eu acho que isso é uma das coisas que gera essa essa desigualdade, né? Em como os homens e as mulheres se veem, né? Então, se você vê por aí homens querendo que as coisas voltem a ser como eram, provavelmente é por causa disso, né? Porque do jeito que as coisas são, bom, esses relacionamentos não estão acontecendo. E os homens se sentem mais do que as mulheres sozinhos, né? E por isso ameaçados por esse novo mundo em que as mulheres trabalham assim como os homens. É, e, bom, a forma de resolver isso pelo que eu falei, fica um pouco óbvia, né? A gente precisa que os homens da sociedade eles sejam mais responsáveis, mais emocionalmente inteligentes, saibam melhor lidar com os relacionamentos, sejam melhor treinados para fazer as tarefas de casa, né? Aprender também a como cuidar de futuros filhos e futuras famílias, né? Coisas que normalmente se ensina e se cobra mais das mulheres.
é isso, os homens têm que entender que, tipo, pode parecer uma injustiça no relacionamento, né? Você, sei quem aí já usou aplicativos de relacionamento, tipo um Tinder, né? É um. Não é um ambiente muito bonito, porque você vê essa realidade nua e crua mais forte do que em qualquer outro lugar. Você vê vários homens e poucas mulheres, as mulheres sendo mais exigentes, né? Procurando um homem que dê indícios de todas essas características, enquanto os homens só procurando alguém, né? Alguém que queira eles. Então, essa realidade fica muito escancarada em aplicativos de relacionamento como o Tinder. É, e, claro, tem esse lado dos homens, né? Eles precisam ser melhores. A gente, como sociedade, a gente acabou criando mulheres melhores do que homens, né? E essa é a realidade atual. E assim como os homens precisam ser melhores, as mulheres também têm que entender como é essa realidade, né? Não tô dizendo pra necessariamente serem menos exigentes e não, tipo, não cobrarem, né, a inteligência emocional, a parte mais, as interações sociais, esse tipo de coisa dos homens que elas saem, elas têm que cobrar isso sim, mas o que elas podem fazer é diminuir um pouco a exigência quanto à outra parte, né, a parte de, de ser um cara útil, provedor, que trabalhe, não sei o quê, que tenha renda fixa, esse tipo de coisa. Talvez se a mulher for menos exigente nesse aspecto, né? E enquanto ela tiver a renda pro relacionamento e, e o cara já tiver essa parte a parte emocional e social mais, deixa eu ver, mais desenvolvida, poder ter essa paciência com esse cara. Não necessitar, não querer alguém que seja financeiramente igual a elas, né? Financeiramente numa situação semelhante a delas e ao mesmo tempo que, que tenha todas as características, né? Do que é hoje em dia um bom homem. Mas é isso, né? Outra coisa que eu acho muito importante, que criou essa separação também cria essa separação entre mulheres e homens, vai também da criação, né? Das crianças. Eu mesmo, se for falar da minha experiência, eu não conseguia falar com meninas direito na minha adolescência. E, bom, na minha fase adulta, fui desenvolvendo isso e vi que não era um bicho de sete cabeças. E o motivo de eu ter achado que era um bicho de sete cabeças para começo de conversa, simplesmente porque eu cresci em grupos masculinos, né, praticamente, de amigos, e, bom, eu só estava ao redor de meninas praticamente na escola. E, eu acho que isso prejudica muito o cara também, porque como eu falei, as mulheres estão exigindo hoje em dia mais do que só a parte financeira, a não financeira, não dizendo que mulher só pensa em dinheiro, nada assim. Mas que elas buscam características mais maduras nos homens, né? Que vão além da parte financeira deixa eu ver, da independência financeira do homem. É,
Onde é que eu tava? Me perdi um pouco. Sim, elas também buscam a parte social, né? Se o cara conversa direito, se o cara trata ela bem, se o cara sabe falar as coisas sem querer falar de sexo o tempo todo, um monte de coisa assim. E esse tipo de coisa, o, o garoto que cresce só ao redor de homens, né? Ele nunca vai entender essas coisas assim do começo direito. E mesmo se ele souber dentro dele, né, que existem essas maneiras melhores, só do fato dele não ter interagido com meninas muito crescendo, pode causar esse distanciamento, né, e pode levar ele para lugares ruins. Claro que isso vale para meninas também, né? Não que meninas fiquem com medo de falar com garotos, não é a mesma coisa. Mas elas podem se isolar em ambientes muito femininos, né? E acabar criando essa energia anti-homem aí, pode acabar surgindo mais. E, bom, a solução disso é fácil, né? Os homens e as mulheres, os meninos e as meninas, eles deveriam, quando crianças, participar de grupos mistos, né? Seja, por exemplo, não sei, a banda de música da escola, o clube de xadrez, de matemática, sei lá, qualquer coisa assim. Participar de algo assim, onde tenham pessoas de ambos os gêneros, né? Interagindo entre si, que não seja um professor numa sala de aula falando com todo mundo, mas eles interagindo entre si. Isso pode ser muito. é, Pode ter bastante benefício, né, para as pessoas. Provavelmente esses meninos e meninas são aqueles que terão namorados, namoradas na adolescência. Mesmo que a aparência tenha algum papel, eu acho que isso importa bem mais, né? Isso é bem mais importante. E é isso. É claro que para os dois gêneros também é importante eles terem ambientes puramente masculinos ou ambientes puramente femininos. Que esse tipo de ambiente te dá a liberdade de falar o que você quiser, ser quem você é, né? E discutir coisas como sua masculinidade, sua femininidade. Não sei se é uma palavra. E, bom, esses ambientes são importantes também, mas eu acho que toda criança deveria estar em ambientes que não sejam a sala de aula, que possuam tanto meninos e meninas, né? Eu acho que isso também tornaria todos eles mais propensos a lidar bem com outro gênero, a conhecer as necessidades, as particularidades e saber quando chegar na fase adulta não passar dos limites também. E, bom, eu acho que eu botei pra fora tudo que eu tinha que botar pra fora, né? É um assunto que me interessa sempre muito, né? Como eu falei, eu tinha esse negócio que eu simplesmente não conseguia falar com meninas direito na adolescência. Fase adulta eu estive em aplicativos de relacionamento e tive diversas experiências diferentes, né? Por muitas vezes eu fui estranho, não, não tratei as meninas como deveria ser a melhor forma, tipo, não tratando mal, mas no geral sendo esquisito, né? Sendo desconfortável, é a melhor palavra para isso. E, bom, me tornando uma pessoa melhor nesse aspecto, esse tipo de coisa, né? De onde eu vim e pessoas que têm ou tiveram problemas parecidos com o meu também é algo que me interessa.
claro, toda essa questão, né, de ódio que a gente vê online, às vezes é um pouco chato. É, a gente vê todos esses canais Red Pill e não sei o que mais. E, bom, mesmo que não é pra dizer que eles são bonzinhos, estão justificados em tudo, mas eu acho que faz bem entender de onde isso surgiu, né? E, bom, a explicação que eu tenho na minha cabeça, vendo. Eu vi outras pessoas falando sobre isso também, então isso tudo não veio exatamente de ideias minhas, mas só estou justificando meu interesse nesse assunto. E, bom, eu acho que isso é tudo que eu tinha pra falar. Tá, aqui meus desenhos de hoje. Consigo dar zoom? Se consigo ou não, eu não sei. É, eu gostei dos desenhos que eu fiz hoje. Vai ser um vídeo longo, eu imagino. E é isso. Muito obrigado, Abismo, por ouvir eu falando um monte de baboseira mais uma vez. Se alguém assistiu, muito obrigado. Eu aprecio você. Dê sua opinião também. Talvez eu esteja falando besteira e não saiba. É... Mas muito obrigado. Eu sou Benatar e adeus, Abismo.